A paz da Rua a todas, todos, todes da Aliança de Negras e Negros Evangélicos do Brasil, do Coletivo de Mulheres das Organizações Religiosas, do Movimento Social de Mulheres Evangélicas do Brasil e da Pastoral de Direitos Humanos da Igreja Cristã de Brasília, todas, todos, todes que nos ouvem nesse momento. Eu sempre começo as minhas falas em todos os espaços onde eu sou convidada, fazendo minha autoapresentação, a minha autodeclaração e a minha autodescrição. Então, dentro da minha autoapresentação, eu sempre começo relembrando a antropóloga, escritora e ativista política social Lélia Gonzalez, que dizia que negro tem que ter nome e sobrenome, senão os brancos arranjam um apelido ao gosto deles. Então, neguinha, negrinha, negona, negrona, neguinho, negrinho, negão, negrão. E eu tenho nome e sobrenome. Por isto, eu me autoapresento assim. Meu nome social, professora, teóloga e pastora Val Moraes da Rua. Meu nome civil, Valdiceia de Moraes Teixeira da Silva. Também me autodeclaro mulher, preta, velha, quilombola, favelada, professora, pastora, protestante, progressista, pentecostal, alternativa, feminista e petista. E me autodescrevo preocupada com a inclusão de irmãs, irmãos e irmãs com deficiência visual ou com baixa visão. Então, meu cabelo está com um penteado africano de dreadlock, grisalho, estou com um batom azul, com uma blusa de pastora com um colarinho clerical, branca, com detalhes de tecidos afro, com tecidos africanos, com joias cor de ouro, não é ouro, só as cores que são de ouro, brinco, anel, colar, minha aliança de casada, sempre com esse objetivo de incluirmos todas, todos e todos. Maravilha, pastora Val. Bem, totalmente alinhada aqui com o nosso projeto, que ele tem como objetivo promover esse diálogo construtivo, empático, educativo, incentivando essa reflexão mesmo a respeito da diversidade das religiões que formam o nosso Brasil. Então, para começar, a primeira pergunta que eu tenho, pastora Val, como é liderar uma comunidade negra em Brasília e, ao mesmo tempo, trabalhar para aproximar a história e a cultura do povo negro das igrejas cristãs brasileiras? Antes de responder a sua pergunta, eu queria fazer um preâmbulo. E por que esse preâmbulo? Porque, como professora de filosofia, geografia, história, sociologia, teologia, nós entendemos que o principal motivo de termos hoje os pecados e os crimes, principalmente de intolerância religiosa e racismo religioso, é a falta de conhecimento. Então, esse preâmbulo, ele tem como objetivo trazer o conhecimento sobre o motivo de hoje tão forte no país, a intolerância religiosa e o racismo religioso,
e como nós podemos fazer para trabalhar dentro das nossas organizações religiosas contra esses pecados e esses crimes. Então, esse preâmbulo começa assim, e eu não tenho medo de errar, afirmando que os povos e comunidades tradicionais de matriz africana foram os responsáveis pela liberdade religiosa e a diversidade religiosa que temos hoje no Brasil. Por que nós afirmamos isso sem medo de errar? Porque o catolicismo ele foi a religião oficial do Brasil até a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1891. Até 1890, o catolicismo era a religião oficial do Brasil. Então, nós não podemos começar falando de intolerância religiosa e racismo religioso sem lembrarmos também que em 7 de janeiro de 2025 é o Dia da Liberdade de Cultos. E que esse Dia da Liberdade de Cultos foi proposto em 7 de janeiro de 1890 pelo deputado federal Demétrio Ribeiro, e foi o primeiro decreto número 119A, assinado pelo presidente da República, Marechal Deodoro da Fonseca, por meio do qual proibia a intervenção da autoridade federal e dos estados federados em matéria religiosa e consagrava a plena liberdade de cultos. Em 21 de 1 de 2025, também é o Dia Mundial da Religião e o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. O Dia Mundial da Religião foi proposto pela Assembleia Espiritual Nacional de 1949, promovida pelos Bahais, religião formada pelo Bahá'u'lláh, na região da Pérsia, com o objetivo de promover o diálogo interreligioso, a tolerância e o respeito. E o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa foi instituído pela Lei Federal 11.635, de 27 de dezembro de 2007, e é celebrado em alusão à morte da Ialorixá baiana Gildásia dos Santos e Santos, conhecida como Mãe Gilda, fundadora do terreiro de Candomblé Ileazé Abassá, que teve sua casa e seu terreiro invadidos, primeiro por fiéis da Assembleia de Deus da Bahia, depois pela Igreja Universal do Reino de Deus, sendo acusada de charlatanismo. E após a publicação de uma matéria, entre aspas e muitas aspas, intitulada Macumbeiros e Charlatões lesam o bolso e a vida dos clientes, Mãe Gilda e o marido foi perseguida e perseguido, sofreram várias agressões físicas e verbais e depredações dentro do espaço religioso, e após o ocorrido ela teve um infarto fulminante e morreu. É vergonhoso, mas nós, protestantes, precisamos levar esses fatos para dentro das nossas organizações religiosas protestantes históricas, pentecostais e neopentecostais. E a grande maioria não tem essa preocupação, né? Então, respondendo à sua pergunta, como é liderar uma comunidade negra em Brasília e, ao mesmo tempo, trabalhar para aproximar a história e cultura do povo negro das igrejas cristãs brasileiras, em primeiro lugar, nós não pastoreamos uma organização religiosa protestante negra.
Quando chegamos lá, negros só éramos eu e o pastor Wilson e o irmão do pastor Wilson. Todos os demais eram pessoas brancas. Em segundo lugar, apesar da pesquisa científica do Instituto Datafolha, de 13 de 1 de 2020, constatar que aproximadamente 60% de membros do protestantismo ser de mulheres negras, pasmem, nesses 65 anos, que foi quando chegamos à Igreja Cristã de Brasília, nós frequentamos organizações religiosas protestantes históricas, pentecostais e neopentecostais, onde as lideranças sempre foram formadas por homens brancos, de olhos claros, velhos, ricos, heteronormativos e cis. E na ICB não foi diferente. As lideranças tinham esse perfil. Em terceiro lugar, o que foi diferente na Igreja Cristã de Brasília foi, pela primeira vez em 65 anos, termos tido uma organização religiosa protestante, progressista, alternativa, que fez parceria com os movimentos sociais, educacional, interreligioso, mulheres e negro, onde tanto eu quanto o pastor Wilson somos ativistas políticos sociais e, desta forma, introduzimos cultos especiais, webinários, oficinas, cinedebates, rodas de conversa sobre a história e cultura africana, afro-estadunidense e afro-brasileira, que estão, inclusive, disponíveis no YouTube da Igreja Cristã de Brasília. Pastora Val, muito obrigado por essa aula, realmente muito rica a sua fala. E aí a nossa segunda pergunta é: quais desafios a senhora enfrenta como mulher negra e pastora, estando nesse ambiente religioso, que muitas vezes é visto como distante dessas raízes que a senhora mencionou, né, as raízes afro-brasileiras? Na verdade, tudo que você acabou de colocar é a mais pura verdade. E eu vou, antes de eu falar sobre os desafios, eu vou dar só um exemplo de como mulher negra e pastora, o que nós enfrentamos tanto nos protestantismos histórico como pentecostal e neopentecostal. Vou dar um exemplo. Eu fui convidada aqui em Brasília para ministrar em um congresso de mulheres, em uma organização religiosa protestante pentecostal que fica na periferia aqui do Distrito Federal. Cheguei, a irmã que me convidou, que era a líder, né, do Ministério de Mulheres, me chamou para ir para o púlpito para ficar com ela lá. Então, ficamos nós duas no púlpito e eu, de olhos fechados, intercedendo, orando, clamando, arruar pela ministração que eu faria. De repente, eu ouvi um barulho de alguém que chegou e se sentou ao lado dessa irmã. Eu não abri meus olhos. E eu ouvi quando esse homem branco virou para o ouvido dela, ele achou que eu não estava ouvindo, e simplesmente virou para ela e falou assim: foi essa neguinha que você convidou para ministrar a palavra nesse congresso de mulheres? Aí eu abri o olho
e olhei bem no rosto dele. E quando eu ia reagir, a Ruá falou assim: não reaja. Você veio aqui para ministrar uma palavra que eu te entreguei. Se limite a entregar essa palavra. Aí eu fechei os meus olhos e continuei em oração. Quando chegou na hora de ministrar a palavra, eu peguei o microfone e ministrei a palavra. Né? Ao longo da palavra, foi uma bênção. Nós, pentecostais, costumamos usar a expressão o fogo caiu. Quando chegou ao final, ele pegou o microfone para confessar a surpresa dele com a fundamentação teológica da palavra, com o compromisso com as doutrinas bíblicas na palavra ministrada, e me convidou para estar ministrando no aniversário da igreja, que seria 3 meses depois. Por aí, vocês percebem como o homem branco, de olhos claros, né? Velho, rico, heteronormativo, cis, enxergam uma mulher negra, teóloga e pastora no ambiente religioso. Essa é apenas uma experiência. Se eu fosse contar todas aqui, o dia seria pouco para nós contarmos todas as experiências como essas que nós vivemos no nosso dia a dia. Né? Então, o principal desafio que enfrentamos, como exceção de ser uma mulher negra, teóloga, ocupando os espaços de poder e lugares de fala, é ter que estar o tempo todo reafirmando que quem nos criou foi a Ruá, quem nos chamou foi a Ruá, e reafirmando o nosso ativismo político, social, que tem como principal objetivo estar sensibilizando, conscientizando, informando, principalmente essas 60% de mulheres negras que estão nos protestantismos histórico, pentecostal e neopentecostal. E, infelizmente, lavando, passando, cozinhando, limpando, e nunca sendo escolhidas para serem ordenadas aos mesmos títulos e aos mesmos cargos que os homens. Realmente, esse recorte de gênero é muito complicado, e quando ele é atrelado à questão racial, as coisas pioram, né? Pioram muito. Obrigado pelo relato. E, continuando, a próxima pergunta: de que forma que essa valorização da história, aliás, e da cultura negra, ela pode fortalecer a fé e a identidade das pessoas dentro da comunidade, por exemplo, que a senhora faz parte? Eu esqueci seu nome, eu gosto de chamar as pessoas Alex. pelo nome. Hã? Alex. Alex, primeira coisa, né? Fazendo o que nós estamos fazendo, desde que nos entendemos por gente. Essa é a verdade. Eu digo que desde a barriga da minha mãe, porque quando eu nasci, né, em 7 de março de 1958, tanto minha mãe quanto meu pai já eram protestantes da Assembleia de Deus de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, que foi a segunda unidade da federação onde foram criadas as Assembleias de Deus no Brasil. Ela começou no Pará, e depois os pioneiros, né, fundadores, Gunnar Wingre e Daniel Bergin,
foram para o Rio de Janeiro, onde fundaram a Assembleia de Deus de São Cristóvão. E minha avó, pastora Mercedes de Moraes, meu avô, pastor Isidro de Moraes, eram pastores na Assembleia de Deus em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, e minha mãe também lá. Então, eu digo que desde a barriga da minha mãe, nós estamos lutando, resistindo e sobrevivendo pela valorização da história e cultura africana, afro-estadunidense, que tem muito a nos ensinar como protestantes, e afro-brasileira. E o nosso foco qual é? Sensibilizarmos, conscientizarmos e formarmos os protestantes, tanto os históricos, quanto os pentecostais, quanto os neopentecostais, para o fato de que o cristianismo ele é de matriz africana também. Nós temos provas de arqueólogos, de historiadores, de antropólogos que confirmam isso. Inclusive, a Arca da Aliança, né, que o cristianismo de matriz europeia espalhou pelo mundo, de que estava perdida, existem estudos de antropólogos, de arqueólogos africanos que afirmam que essa Arca da Aliança está na Etiópia, que tem uma das organizações religiosas protestantes mais antigas do mundo. Nós trouxemos esse conhecimento de que o cristianismo é de matriz africana na última celebração da consciência negra que a Aliança de Negras e Negros Evangélicos do Brasil, em parceria com a Pastoral Metodista de Combate ao Racismo, aqui do Distrito Federal, da região Centro-Oeste, realizamos no 20 de novembro de 2025. Um historiador africano de Angola, o Zequinha, a gente chama carinhosamente ele de Zequinha, ele é o nosso José Jesus, né? E a gente chama carinhosamente de Zequinha. Ele trouxe todo esse contexto do cristianismo de matriz africana. Inclusive, quem quiser acompanhar está no sítio da Igreja Metodista do Brasil. Nós vamos colocar também no YouTube, está no YouTube da Igreja Metodista do Brasil, e vamos colocar também no YouTube da Igreja Cristã de Brasília, porque foi uma parceria que nós fizemos, né? E ele, de forma brilhante, sucinta, trouxe as fundamentações para o cristianismo de matriz africana. Um outro foco nosso também. Jesus Cristo é preto de Nazaré. Ao orar, nós, da Aliança de Negras e Negros Evangélicos do Brasil, terminamos as nossas orações com em nome de Jesus Cristo, preto de Nazaré. Também temos provas de antropólogos, historiadores, arqueólogos que comprovam que Jesus Cristo sempre foi preto. E um outro foco nosso, para estarmos trazendo essa valorização que você me pergunta, da história e cultura africana, afro-estadunidense, afro-brasileira, para as nossas organizações religiosas, é trazermos ministrações dominicais sobre a história e cultura africana, afro-estadunidense e afro-brasileira. Eu costumo dizer o seguinte,
Ninguém questiona as manifestações culturais de raiz europeia nos púlpitos das nossas organizações religiosas protestantes históricas, pentecostais e neopentecostais. A dança dos panos, né? Os meninos morrem de rir comigo. A dança dos panos, que é o balé, está em todos os púlpitos. Ninguém questiona, ninguém diz que é do diabo. Então, por que não podemos ter a dança afro nos nossos púlpitos? Por que não podemos ter a dança das organizações religiosas protestantes negras estadunidenses, que são danças afro, que utilizam instrumentos musicais também de raiz africana? Por que não podemos ter nos nossos púlpitos? Por que não podemos ter um teatro negro, né? Criado pelo irmão Abdias Nascimento no Brasil, nos nossos púlpitos das nossas organizações religiosas protestantes históricas, pentecostais e neopentecostais? Simplesmente não temos, e temos uma resistência enorme quando colocamos, por questão de intolerância religiosa e por questão de racismo religioso. Eu passei a infância, adolescência, juventude acompanhando meu pai, dirigindo organizações religiosas protestantes pentecostais da Assembleia de Deus, nos arredores de Bangu, no Rio de Janeiro, porque os brancos não queriam dirigir igrejas e favelas. Então, quem era mandado para lá eram os pastores pretos, né? Então, acompanhando meu pai nesses espaços onde ouvíamos de púlpito de homens brancos que ocupavam as lideranças na sede da Assembleia de Deus em Bangu, que tudo que era de preto era do demônio, era do diabo, era idolatria. Agora, o mesmo púlpito chamavam os irmãos, chamavam os católicos, as católicas, católicas, de irmãs, irmãos e irmãs. Então, perceba que a falta de conhecimento de que o cristianismo é de matriz africana, que Jesus Cristo sempre foi preto de Nazaré, periferia, palestino, e termos essas ministrações em cultos dominicais sobre a história e cultura africana, afro-estadunidense e afro-brasileira é que perpetua os pecados e crimes de intolerância religiosa e de racismo religioso. Pastora Val, praticamente aqui a nossa última questão, a senhora já mencionou. Eu fiquei muito feliz com tudo que você trouxe para nós. Realmente vivências muito importantes e que a gente precisa se atentar realmente. É louvável todo esse processo que a senhora vem administrando. Mas, para arrematar, se você gostaria de comentar algo mais sobre como que você lida com essa intolerância religiosa, especialmente quando ela se manifesta aí, com as religiões de matriz africana, e como busca promover esse respeito dentro da sua atuação pastoral. Você já falou para a gente um pouco mais, aliás, um pouco sobre isso, mas gostaria de acrescentar algo a respeito? Com certeza, é um tema que, infelizmente, a gente não pode deixar de falar o tempo todo, né? Aqui no Distrito Federal, como sempre, as mulheres, né? Quem quebrou a ideia do senso comum de que organizações religiosas diferentes não poderiam estar sentadas na mesma mesa, falando sobre como ela entende e como ela ministra a questão dos pecados e crimes de intolerância religiosa
e de racismo religioso fomos nós, mulheres, aqui no Distrito Federal. Por ocasião da preparação para a terceira conferência municipal, estadual, distrital e nacional de políticas para as mulheres, a Aliança de Negras e Negros Evangélicos do Brasil, isso foi em 2011, convocou mães de santo, dirigentes de missa, dirigentes de casa espírita, ialorixás, todas pretas, porque nós queríamos sim fazer o recorte étnico-racial, porque mesmo quando tem mulheres em organizações religiosas ocupando os espaços de poder e tendo lugar de fala, essas mulheres são brancas. Então, todas pretas. Inclusive, fomos criticadas à época por isso. Mas eu estou tão preocupada com a crítica que não estou nem dormindo à noite. Só que não. Né? Chamamos uma conferência livre de mulheres das organizações religiosas, com o objetivo de nós falarmos sobre quais eram as nossas propostas para a Conferência Distrital de Políticas, a terceira Conferência Distrital de Políticas para Mulheres, para que elegêssemos delegadas que fossem para a Conferência Nacional de Políticas para Mulheres defender as nossas propostas. Então, tiramos as nossas propostas, fizemos o relatório, encaminhamos para a Secretaria de Mulheres do Distrito Federal. Foi a primeira Secretaria de Mulheres criada no Distrito Federal, foi essa de 2011, e elegemos delegadas. Eu, inclusive, acabei eleita como delegada também, e fui para a terceira Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres defender as nossas propostas, que focaram principalmente no fato de que nossos livros sagrados, nossa história oral, no caso dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana, não impedia que mulheres fossem ordenadas aos mesmos títulos e ocupassem os mesmos cargos que os homens. Foram as nossas principais propostas. E lá na Nacional nós defendemos, inclusive foi para o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres. A partir dali, não paramos mais. Foi criado o Coletivo de Mulheres das organizações religiosas e o que nós fazemos para lidar com os pecados e crimes da intolerância religiosa e do racismo religioso é fazermos parceria com organizações da sociedade eclesiástica e da sociedade civil que estão dentro dos movimentos sociais educacionais de mulheres, interreligioso e negro, fazermos parceria com organizações religiosas protestantes, progressistas, históricas, pentecostais, neopentecostais, afirmativas, alternativas e inclusivas, e fazermos parceria com grupos de pesquisa de institutos superiores, faculdades e universidades públicas e privadas que pesquisam movimentos religiosos e direitos humanos. Acabamos de sair de um seminário, não vai dar tempo de falar sobre outras ações que eu coloquei aqui, mas esse seminário eu gostaria de falar. Acabamos de sair de um seminário onde nós
fizemos parceria com o grupo de pesquisa Movimentos Religiosos e Direitos Humanos da Universidade de Brasília, liderado pela professora doutora Tânia Mara, onde nós participamos do seminário, deixa eu pegar o nome dele aqui, o nome do seminário foi Movimentos Religiosos, Poder Público e Direitos Humanos. Ele aconteceu no dia 10 de dezembro, onde a mesa que nós participamos foi a mesa Igrejas e a Defesa dos Direitos Humanos, e foi sensacional. Então, é dessa forma que nós temos, respondendo a sua pergunta, enfrentado, né, a questão da intolerância religiosa, eu gosto sempre de falar dos pecados e crimes de intolerância religiosa, racismo religioso, discriminação, preconceito e racismo, principalmente contra os povos e comunidades tradicionais de matriz africana, né? Então, eu concluo essa minha fala relembrando, né, que no dia 1º de fevereiro de 2023, em alusão a 21/1 de 2023, Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, com todas essas parcerias, nós realizamos a oficina que idealizamos Fé e Política nas Organizações Religiosas, na Igreja Cristã de Brasília. Em 26/3 de 2024, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, realizamos também na Igreja Cristã de Brasília o seminário Enfrentando o Feminicídio nas Organizações Religiosas. No dia 25/5 de 2024, em alusão a 13/5 de 2024, Dia da Abolição da Escravatura, e 17/5 de 2024, Dia da Retirada da Homossexualidade do Código Internacional de Doenças, do CID, nós realizamos a ação política social Sexualidade e Espiritualidade, uma reflexão sobre a cidadania eclesiástica plena dos LGBTs QIAPN+, nas igrejas cristãs. Essa aconteceu na Igreja Episcopal Anglicana de Brasília. E no dia 20/11 de 2024, agora, repetindo, em alusão ao primeiro feriado nacional, em parceria da Aliança de Negras e Negros Evangélicos do Brasil, com a Pastoral Metodista de Combate ao Racismo, aqui do Centro-Oeste, nós realizamos a celebração de Dandara e Zumbi dos Palmares e da consciência negra. Então, é dessa forma, em unidade, fazendo parcerias, é que nós temos enfrentado não só, né, os pecados e os crimes de intolerância religiosa e de racismo religioso, mas também os pecados e os crimes de LGBTQIAPN+, fobia, de machismo, misoginia, preconceito, sexismo, sionismo e xenofobia. Pastora Val, muito obrigado por todos esses relatos. Obrigado por ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo para conversar com a gente e por ter compartilhado essa riqueza que é toda essa experiência que a senhora trouxe aqui para nós nessa conversa breve, mas que logo, logo vai se estender, viu? Obrigado de verdade, tá? Estamos à disposição de vocês. Quando precisarem, é só entrar em contato, tá bom? Fiquem na paz da Rua.
Na paz.